Lula diz que Jesus era de esquerda e que só morreu porque cuidou dos pobres e das viúvas. Fala galera, paz e graça, tudo bem com vocês? Tá circulando um vídeo aí do Lula dizendo que não existiu ninguém mais de esquerda do que Jesus. Que a gente é de esquerda, porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo. É exatamente por brigar pelos pobres, de cuidar do doente, de atender os mais necessitados, que os ricos da época mandaram crucificar Jesus Cristo. Primeiramente, que você tentar colocar Jesus dentro de um espectro político é reduzir a pessoa de Jesus. E dizer que ele morreu porque cuidou dos pobres é não entender o propósito da sua morte. Não dá para colocar Jesus dentro de um espectro político. Jesus não cabe dentro de um espectro político, nem de esquerda, nem de direita, ok? E Jesus não morreu simplesmente porque cuidou dos órfãos e das viúvas. No entender do Lula, Jesus foi morto pelos ricos e poderosos que ficaram incomodados ali, né, do seu cuidado, do que ele fez pelos pobres e pelas viúvas. A Bíblia amplamente fala a respeito da missão de Jesus, que Jesus veio morrer por causa do pecado da humanidade. Então, teologicamente, Jesus morreu por minha causa, Jesus morreu por sua causa, Jesus morreu por causa do pecado da humanidade, como disse o profeta Isaías, né? Que ele foi morto pelas nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, amplamente a Bíblia fala do porquê que Jesus morreu. Jesus não morreu porque ele era um revolucionário, porque trouxe uma visão política diferente da época, porque mexeu com ricos e poderosos, nada disso. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, para salvar a humanidade. Então, não cabe colocar Jesus dentro dessas caixinhas, né, que seja de direita, seja de esquerda. Jesus não cabe dentro desses espectros aí. E se a gente for analisar, né, ali no contexto bíblico, quem tinha uma tendência mais a ser de esquerda era o Judas. Teve um episódio em que uma mulher derramou toda aquela essência, todo aquele perfume nos pés de Jesus. O Judas logo se levantou e disse: nossa, que desperdício! Por que não vende e divide entre os pobres? O Judas era o que cuidava do dinheiro, né, do ministério de Jesus. Ele cuidava do dinheiro. E lá no livro de Atos, vai falar que Judas ele comprou um campo com o dinheiro da corrupção, ou seja, ele desviava dinheiro do ministério de Jesus. Então, o cara que estava preocupado com os pobres era aquele que desviava dinheiro do ministério de Jesus. Qualquer semelhança, né, com a turma da esquerda aí é mera coincidência. Okay? Então, e outro ponto é o Lula se comparar com Jesus. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? Ele se comparando com Jesus. Então ele se diz perseguido pelos ricos e poderosos porque ele se preocupa com os pobres. Pega o histórico do Lula, quantas pessoas enriqueceram, ficaram milionários durante o governo Lula. Joesley Batistas, Odebrecht, entre outras empresas, entre o próprio filho do Lula, ficou milionário, um dos maiores empresários do país. Então, o pai dos pobres, na realidade, ama tanto o pobre que ele quer manter todo mundo na pobreza. Então, Jesus não era de esquerda, ele não morreu por causa dos ricos e poderosos, ele não morreu porque cuidou de órfãos e viúvas. Lógico, Jesus trouxe uma mensagem, né, de responsabilidade social, de cuidado com os órfãos e com as viúvas, de cuidado com os pobres e mais necessitados, mas nem de longe Jesus foi de esquerda. Inclusive, no livro de Atos, no capítulo 2, vai dizer que os irmãos eles tinham tudo em comum e eles dividiam os seus bens para que não tivessem miseráveis na igreja, só que isso era de forma voluntária.
Ninguém, você não viu os apóstolos ali exigindo que eles dividissem os seus bens de forma voluntária. Eles vendiam suas propriedades e repartiam os seus bens, né, levavam os seus bens ali para a igreja para que fosse repartido entre todos ali. Então, não tem nada a ver com o socialismo, não tem nada a ver com o comunismo, não tem nada a ver com o espectro político de esquerda, ok? Então, deixa aí seu comentário, curta, se inscreva no canal e que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.